Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos 2 relatos de cemitério. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano. Espero que esteja tudo bem com você e com os seus inscritos. Eu me chamo Valdemir, tenho 66 anos e gostaria de compartilhar um relato que aconteceu quando eu morava em Guaratinguetá, São Paulo. Hoje eu moro aqui na capital. Há cerca de 20 anos eu vim a trabalho e não voltei mais para o interior de São Paulo. Esse fato aconteceu quando eu tinha 9 anos. Eu tenho mais 2 irmãos, o Giacomo, que é o caçula, e a mais velha, a Madalena. E esse fato envolve a mim e a Madalena. Eu sempre tive muito medo de cemitério e até igrejas. Quando ia em uma capela ou ia na missa em uma outra igreja, eu ficava assustado. Eu tinha muito medo de imagem de santos, crucifixos. Me lembro que a minha avó paterna possuía um crucifixo enorme que ela deixava na entrada da casa. Ele era todo detalhado em madeira, e quando eu chegava, eu já me assustava e começava a chorar. Nesse dia, foi sepultada a nossa madrinha, a tia Maria. Ela era a irmã mais velha do meu pai. Era uma senhora conversadeira, muito alegre. Ela foi sepultada no cemitério Senhor dos Passos, em Guaratinguetá. Foi feito o velório na casa de um familiar e o cortejo foi feito para o cemitério Senhor dos Passos. E para entrar dentro do cemitério, tiveram praticamente que me obrigar. O meu pai me pegou nos braços e me fez entrar forçado naquele cemitério. Eu me tremia todo. Já no velório, na casa desse familiar, eu nem cheguei próximo do caixão da minha madrinha. O meu pai me disse que era muito feio o que eu estava fazendo, que era um desrespeito com a minha madrinha, mas eu só chorava e ficava desesperado. Demorou um pouco para que eu fosse acalmado. Eu me acalmei um pouco depois que comecei a conversar com o meu avô. O meu avô Getúlio era um senhor muito calmo, tranquilo, e ele me incentivou para que eu me aproximasse do caixão da minha tia Maria. Antes que ela fosse sepultada, eu fiz uma oração do lado do caixão. O meu avô, vendo que eu ainda continuava muito nervoso, pediu para que a minha irmã Madalena me levasse para dar uma volta no cemitério Senhor dos Passos. Eu fui andando no cemitério com a minha irmã, eu contando para ela que estava com muito medo de tudo que estava ali dentro. Eu não conseguia nem olhar para os lados, eu tinha medo de olhar para os túmulos e as lápides. A minha irmã riu dizendo que isso era normal, que eu era uma criança, ela tinha muitos pesadelos e muito medo de ficar sozinha no escuro. Nós continuamos andando dentro daquele cemitério, vendo aqueles túmulos antigos, alguns abandonados e outros bem cuidados, que você via que a família sempre ia até o local para deixar organizado. Nós vimos uma árvore e nos sentamos embaixo da sombra e ficamos ali conversando. Só que uma coisa chamou a atenção da minha irmã Madalena. Ela começou a olhar um pouco mais para frente. Já estávamos longe do local onde a minha tia havia sido sepultada. A Madalena ficou séria e olhava para aquele local. Eu perguntei o que estava acontecendo e ela não falava nada. Apenas pedia para que eu ficasse quieto e apontava o dedo. Eu vi um homem que vinha andando bem devagar no meio da rua do cemitério. Aquele homem andava com uma dificuldade tremenda. Parava e depois caminhava mais um pouco. Ele veio caminhando na nossa direção. A minha irmã não falou nada, ficou ali paralisada. E eu fiquei parado como se aquilo me atraísse para que eu olhasse para aquele homem. Aquele homem veio cada vez mais se aproximando de onde nós estávamos. Ele vinha arrastando uma corda com alguma coisa amarrada. Fazia um barulho quando aquilo arrastava no chão. Quando ele foi se aproximando, nós começamos a sentir um cheiro horrível e podre que tivemos até que cobrir o nariz, tamanho cheiro de carniça. Aquele homem era um senhor de aproximadamente uns 70 anos. Ele parava um pouco, respirava e continuava andando, e arrastando o que é que fosse com aquela corda nos seus ombros.
Quando ele chegou bem próximo de onde nós estávamos, ele olhou na nossa direção. E foi uma das coisas mais assustadoras que eu vi em toda a minha vida. Aquele senhor tinha um olhar tão penetrante, mas era um olhar que dava pena de ver, cansado, de exausto. Ele ficou por alguns segundos olhando na nossa direção e continuou caminhando. Quando ele virou à direita, nós conseguimos ver o que ele estava arrastando. Era parte de um corpo humano sendo arrastado por aquele homem, mas era uma parte do corpo em decomposição. E aquele homem saiu arrastando aquilo como se não fosse nada. Eu e a minha irmã começamos a gritar desesperados e saímos correndo dali. Quando nós chegamos onde nossos familiares estavam, todos ficaram assustados e vieram ver o que estava acontecendo. Com muita dificuldade, a minha irmã contou o que nós vimos. Uma das nossas tias chegou próximo de nós e disse: "Vocês apenas viram uma das entidades do cemitério. Ele estava levando alguém para o além." Depois daquele dia, eu fiquei alguns dias sem dormir. E eu tinha muitos sonhos com aquele homem. O meu pai, depois de alguns dias, fez com que eu e a minha irmã fôssemos com ele no cemitério. Acendemos uma vela no cruzeiro para as almas e para que aquela entidade, ou que é que seja aquele homem, descansasse. Ele tinha um olhar muito triste, como se estivesse fardo de estar carregando e puxando aquilo. Até hoje eu não soube descrever que entidade do cemitério era aquela, mas que foi muito assustador, eu garanto. E o que é macabro, nenhuma outra pessoa que estava no cemitério viu aquele homem andando, arrastando aquilo. E ninguém sentiu aquele cheiro ruim que exalava dele e da parte do corpo que ele estava arrastando. Bom dia, Feliciano. O meu nome é Margarida. Eu moro em Piracicaba, interior de São Paulo, e gostaria de compartilhar um breve relato que aconteceu quando eu era adolescente. Eu tinha 15 anos quando tudo aconteceu. No dia que esse fato aconteceu, o nosso vizinho, que tinha 7 anos, foi atropelado e morreu no local. Foi um velório muito triste, velório feito na casa da avó desse menino. Nós fomos para o cemitério aqui em Piracicaba. Quando chegamos no cemitério, haviam muitas pessoas já esperando para o cortejo da criança. Foi uma situação muito triste que mexeu com todos. Depois que o menino foi sepultado, eu comecei a andar sozinha dentro do cemitério. Mas parecia que eu estava sentindo a dor daquela família, olhar a mãe daquela criança chorando. Eu caminhei por alguns minutos dentro do cemitério. Me sentei em um banco e fiquei ali, olhando aquelas pessoas ao longe. Havia algumas pessoas acendendo velas em uma daquelas caixinhas que alguns túmulos têm, que você acende e deixa as velas ali, fazendo orações. Essa família saiu do local e eu continuei olhando para aquele túmulo. Até que eu tive a impressão que alguém se aproximava de onde eu estava e me virei de costas. Eu não vi ninguém dentro daquele cemitério, só que eu senti um arrepio na minha espinha. Eu fiquei meio curvada, sentada naquele banco e pensando naquele garotinho. Quando novamente eu tive a sensação que alguém estava atrás de mim, e eu olhei novamente e não vi ninguém. Eu me levantei e fui andando, chegando próximo daquele túmulo, onde aquelas velas estavam acesas. Só que eu comecei a sentir um mal-estar muito grande, como se eu sentisse um peso sobre os meus ombros. Me deu até uma vontade de me deitar no chão, de tão cansada que eu fiquei. Eu voltei novamente e me sentei naquele banco, tentando pegar um ar. E aconteceu uma coisa que me perturba até os dias de hoje. Eu comecei quase a desmaiar. Eu senti como se eu fosse cair no chão. E eu me deitei naquele banco. Eu não cheguei a desmaiar, mas sabe quando te dá uma fraqueza tremenda que você mal consegue se mexer? Eu com muita dificuldade comecei a me levantar daquele banco. Quando eu olhei na minha frente, a cerca de uns 10 metros, eu vi que havia uma mulher. Só que aquela mulher tinha uma coisa que chamava atenção. Ela tinha um chapéu e usava uma roupa toda negra. Ela estava de costas para mim.
Ela ficou ali por alguns momentos e se virou na minha direção. Foi quando eu pedi ajuda para ela, dizendo que eu estava passando mal. Essa mulher olhou fixa para mim, como se não entendesse o que eu estava falando. Ela tinha um olhar tão triste, mas tão triste, que eu nunca vi na minha vida. Ela fez um sinal negativo com as mãos e se virou de costas novamente. Só que quando ela se virou de costas, essa mulher desapareceu como fumaça. Eu não sabia se eu gritava, eu não sabia o que eu fazia, pois eu mal conseguia me mexer devido à minha fraqueza. Depois de algum tempo, o meu pai sentiu a minha falta e foi ver o que estava acontecendo, e me procurou no cemitério. Quando ele chegou, eu estava ali, cabisbaixa, passando mal. Ele logo me socorreu, me pegando no colo e me levando para o hospital. A partir dali, eu descobri que eu tinha anemia e fiz o tratamento. Mas eu não sei até hoje o que era aquela mulher. Eu acredito que ela era algum ser ou entidade do cemitério, pois eu não deveria estar vendo ela no cemitério. Eu acredito, pois eu estava fraca e passando mal. Quando eu pedi a ajuda dela, que a ligação com o sobrenatural e esse fato de eu estar fraca pode ter aberto um contato com o sobrenatural. Quando aquela mulher desapareceu como fumaça, eu tive um sentimento muito ruim dentro do meu peito. Mas eu não vi maldade naquela mulher. Eu ouvi alguém dizendo uma vez que certas pessoas, quando passam mal ou quando estão fracas devido a alguma enfermidade, têm facilidade para o contato com o sobrenatural. Pode ser também que aquela mulher não pudesse falar comigo, ou que eu poderia estar atrapalhando o trabalho dela em suas funções na espiritualidade. Eu conheci seu canal através do meu filho e sou fiel todas as semanas vendo os vídeos aqui no canal. Em breve eu enviarei outro fato que aconteceu comigo, dessa vez quando nasceu meu neto. Obrigado, Feliciano, por compartilhar a minha história aqui no seu canal. Deus abençoe você, sua família e todos os inscritos aqui do canal A Hora do Além. Muito obrigado, Valdemir e Margarida, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.